Ele tem falado em revogar a reforma trabalhista no Brasil se vencer a eleição presidencial deste ano. Sobre as consequências que essa decisão teria, o programa Os Pingos nos Is ouviu o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Acompanhe. Essa promessa preocupou muito o setor produtivo. Quais poderiam ser os desdobramentos caso esse projeto do candidato do PT, o ex-presidente Lula, vá adiante, caso esses planos sigam adiante? É importante ressaltar que a reforma trabalhista ela não feriu nenhum direito dos trabalhadores. Eu gostaria de começar com essa frase. Na verdade, ela trouxe uma flexibilidade para que trabalhadores e empregadores negociassem, né? Uma lei federal que engessa todo o Brasil e não permite que os trabalhadores tenham liberdade de negociar suas condições era uma lei, na minha leitura, anacrônica. Lembrando que a lei trabalhista é de 1943. Então, revogar a reforma trabalhista seria um equívoco enorme, pois é muito importante que seja dada flexibilidade de negociação entre sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores, entre trabalhadores e empregadores. Desta maneira, a gente consegue manter a economia mais dinâmica e gerar empregos. Essa foi a essência da reforma trabalhista, de possibilitar com que os trabalhadores negociem o seu futuro com os empregadores. E a gente entende que isso é importantíssimo para que o Brasil possa inserir seus trabalhadores no mercado de trabalho. Presidente, mais uma pergunta agora a Cristina Gremel. Gostaria de saber em relação, o senhor reforçou aí, é muito importante lembrar que a reforma trabalhista não tirou nenhum direito de trabalhador nenhum, mas por outro lado ela trouxe uma liberdade do trabalhador, por exemplo, escolher se quer ou não continuar tendo uma parte do seu salário levada para o sindicato a título de contribuição sindical. E a gente sabe que muitos trabalhadores insatisfeitos com seus sindicatos acabaram optando por não mais contribuir, já que não era mais obrigatória. Isso estaria por trás dessa decisão do presidente Lula de colocar na sua plataforma de campanha agora uma revogação da reforma trabalhista do ex-presidente Temer, porque a gente sabe que os sindicatos apoiam massivamente o presidente Lula. Esse é o ponto sensível da reforma, né? Porque ele deu liberdade para os trabalhadores e também para os empregadores decidirem que entidades vão apoiar. E antes era compulsório, quer dizer, o trabalhador não tinha esse direito de escolha. O recurso dele ia um dia de salário por ano para o sindicato, independente se ele fizesse um bom serviço ou não. Isso ocorria também no patronal, quer dizer, as empresas também tinham a sua contribuição obrigatória para os sindicatos patronais, também independente se eles cumpriam o seu papel ou não. Dessa maneira, dando a liberdade, você força todo o sistema sindical a prestar um bom serviço para os trabalhadores e para as empresas. E é claro que é esse ponto, na minha leitura, e não os trabalhadores, que é o ponto central desse discurso, né? Os sindicatos, alguns deles, entendem que é muito importante que retorne a contribuição compulsória. O nosso entendimento não é esse. O nosso entendimento é que a reforma veio dar liberdade ao trabalhador e ao empregador de escolher para qual sindicato contribuir e se quer contribuir. Então, acho que isso é muito relevante. A liberdade sindical é um direito do trabalhador. Essa que é a essência. E a gente não pode revogar para atender interesses de um grupo específico, na verdade, de determinados sindicatos. Vale a pena ressaltar que tem sindicatos que já se reinventaram, que estão fazendo um grande trabalho em defesa dos trabalhadores, que estão entendendo que a reforma empoderou os sindicatos, pois deu maior capacidade de negociação. Antes o sindicato poderia negociar poucos itens e agora ele tem condição de fazer uma ampla negociação em prol do trabalhador e em prol também das empresas. Enfim, houve liberdade para que empresas e empregados possam criar, né, regras e fazer com que a relação entre os dois possa ser uma relação positiva, sinérgica,
que gere competitividade para a economia brasileira, para as empresas e para os trabalhadores. Consequentemente, vai acabar gerando mais postos de trabalho e empregos melhores. Presidente, a pergunta agora é da Ana Paula Henkel. Eu sempre gosto de trazer alguns exemplos daqui dos Estados Unidos, uma nação muito próspera, e eu costumo falar que é muito próspera porque é muito livre, né? Não é livre porque é próspera, é o contrário. E eu acho que o brasileiro aprendeu a gostar de política, entende o que significa um Estado inchado, um Estado pesado, principalmente em relação aos trabalhadores e aos sindicatos, como o senhor muito bem falou. E olhando para o futuro, dentro dessa reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, aqui na administração Donald Trump, ele, dentro das reformas que ele colocou aí na sua administração na Casa Branca, ele desburocratizou exatamente essa relação do empregador e do empregado. Isso trouxe um progresso e uma prosperidade muito grande nos 4 anos. A economia teve aquecida aí como pouquíssimos anos na história americana. O que nós podemos ainda fazer para o futuro, para melhorar esse campo de trabalho que não foi feito na reforma trabalhista e, obviamente, sem mexer aí nos direitos constitucionais do trabalhador? Mas, Paulo, você tocou num ponto muito sensível. Eu concordo com a sua análise. Eu diria que isso está até mesmo no espírito da Constituição americana. Nos Estados Unidos, o cidadão desconfia do Estado. E no Brasil, o Estado desconfia do cidadão. Quando o Estado desconfia do cidadão, você cria a burocracia. Então, essa é a origem dos nossos males e por isso que a nossa sociedade muitas vezes não consegue prosperar da maneira adequada. E isso está impregnado na nossa cultura, nas nossas instituições e não poderia ser diferente na legislação trabalhista, que é uma legislação extremamente paternalista, que até teve o seu lugar lá na década de 40. Mas hoje nós estamos em 2020, quase 80 anos depois. E é muito importante que a gente ainda intensifique e amplie essa reforma trabalhista. Na verdade, ela foi tímida. Essa é a minha leitura. Mas foi o que foi possível à época, em 2017. Eu acredito que hoje já há condições de fazer uma reforma trabalhista ainda mais ampla, sem, obviamente, retirar direitos consolidados dos empregados, mas que dê ainda mais flexibilidade. Eu queria dar um exemplo que é um case de sucesso. Se não tivéssemos tido a reforma trabalhista, boa parte das medidas de suspensão e redução de emprego, de jornada e das negociações coletivas que foram feitas entre empresas e sindicatos não poderiam ter sido feitas no período da pandemia. O teletrabalho não existia na década de 40 do século passado. A internet estava há 50 anos sem inventada quase. Isso não era possível sem a reforma trabalhista e foi. Pudemos implementar o teletrabalho, que salvou aí milhões de empregos de pessoas que teriam ficado sem emprego caso não tivesse sido implementado o teletrabalho. Mesmo a suspensão, a redução, com acordo com os sindicatos, também poderia ter sido de insegurança jurídica caso não houvesse a reforma trabalhista. Ou seja, a reforma trabalhista trouxe a liberdade negocial, mas ainda tem muitos pontos de avanço. Foi um primeiro passo. Eu acho que a sociedade, cada dia que passa, está mais preparada para dar outros passos. E para isso, a gente precisa discutir sobre o assunto. Então, se houve um ponto positivo sobre o revogaço da reforma trabalhista, foi de trazer esse tema novamente à discussão. O que nós temos é que ampliar a reforma trabalhista para gerar empregos melhores. Nós temos que desonerar o emprego no Brasil. Nós temos que fazer com que o nosso emprego possa ser exportado. Por que o Brasil essencialmente exporta produtos primários? Porque o custo do trabalho aqui é muito caro. Isso é um ponto central que precisa ser observado. E parte desse custo deriva diretamente da nossa legislação trabalhista. Parte é tributo. E na nossa leitura, o tributo tem que sair dessa base contributiva, que é do salário, para outra base contributiva, para que a gente fomente a geração de emprego. Mais uma pergunta, presidente, agora o Guilherme Fiuza.
Presidente, obrigado pela participação. O senhor mencionou agora a geração de emprego, né? Como é que está o quadro de retomada do emprego depois do período de várias restrições sanitárias no setor da indústria mineira? A indústria mineira, no ano passado, vai ter um saldo de crescimento da ordem de 10%, que é um saldo recorde nos últimos anos. E com isso nós também crescemos o número de postos de trabalho. Isso é muito relevante. O Brasil como um todo bateu recorde na geração de emprego no ano passado e a gente acredita que esse ano vamos continuar gerando emprego, claro, num ritmo um pouco menos forte que o ano passado em função dos cenários macroeconômicos desse ano, em parte pelo aumento da taxa de juros. Mas nós entendemos que vamos ter ainda uma geração positiva de postos de trabalho neste ano, reduzindo o volume de desempregados no Brasil. Agora, se tivéssemos uma reforma trabalhista ainda mais ampla, com certeza retiraríamos mais trabalhadores do mercado informal. E se desonerássemos o emprego, isso seria também ampliado e com certeza teríamos um quadro completamente diferente do atual. Então, na nossa leitura, o ano passado foi um ano muito positivo para a geração de empregos, aqui na indústria mineira, mas também em todo o Brasil. E acredito que a indústria mineira vai crescer neste ano menos que 10% que cresceu no ano de 2021, mas um número próximo de 4% para 2022, com, obviamente, geração de postos de trabalho.